É bom conhecer o seu fornecedor de alevinos e conhecer as práticas que ele usa, desde o manejo da produção, como ele controla a qualidade de água, como é que esse alevino é tratado da despesca nos tanques de produção, até o preparo dele para o transporte, como ele é transportado. Então, grande parte das perdas que ocorrem ao longo da produção em tanque-rede, a maior parte ocorre nessa fase inicial, devido a uma baixa qualidade do alevino, ou seja, um alevino debilitado que chega no tanque-rede. Então, é muito importante ter uma fonte idônea, uma fonte saudável de alevino, um alevino de boa qualidade. No recebimento do alevino, também é muito importante recebermos eles em berçários, ou seja, em malhas limpas. Esse é um detalhe que às vezes os produtores de peixe em tanque-rede pecam muito. Recebe o alevino numa malha já usada em outro cultivo, uma malha cheia de material incrustado, cheia de resíduo ali, ou seja, um inóculo muito grande de bactéria, às vezes de parasitos que estão ali presentes naquele material usado no cultivo anterior. Então é muito importante que o berçário, a malha do tanque-rede onde nós vamos receber o alevino, essa malha seja pelo menos limpa, né? Bem lavada, às vezes até mesmo esterilizada. Podemos, por exemplo, ter uma água com salmoura, com 10 quilos, 15 quilos de salmoura por mililitro e deixar a malha do berçário ali dentro durante um período, né? Um dia, 2 dias, prévio ao recebimento do alevino. Isso vai eliminar boa parte dos organismos patogênicos e parasitos que pudessem estar ali presentes. Então, com a malha limpa, esse alevino que vem estressado do transporte, ou seja, vem estressado de todo o manejo durante ali o preparo dele para o transporte, as classificações, o tratamento contra parasito, a depuração e o transporte em si dentro de embalagens plásticas ou em tanques de transporte, esse alevino, quando cai numa água, num ambiente mais limpo, ele tem mais chance de se recuperar, né, desse estresse todo e de se adaptar bem ao tanque-rede. Se esse alevino cai num ambiente sujo, um ambiente com muito inóculo de patógenos, a chance dele contrair uma doença ali logo no início é muito grande. Então esse é um detalhe importante já no recebimento do alevino. Outro ponto importante é fazer uma correta nutrição e alimentação dos peixes. Sempre usar rações de boa qualidade, fornecer na quantidade certa, um número de refeições adequado para cada etapa de desenvolvimento, como já comentamos durante o módulo de alimentação de peixes. Então é muito importante não pecar na ração, não querer economizar e usar uma ração de qualidade inferior, achando que com isso pode diminuir os custos de produção. Muitas vezes essa economia acaba resultando em perdas maiores mais adiante com problemas de deficiências ou de baixa resistência do peixe, mal nutrido, mal alimentado. Então é muito importante atentar para o manejo da alimentação. Outro ponto importante é monitorar constantemente a qualidade da água, tanto no reservatório como dentro dos tanques-redes, principalmente nos berçários, nos tanques-redes com as malhas mais fechadas. É muito importante contar com um medidor de oxigênio, por exemplo, para verificar se o nível de oxigênio dentro do tanque-rede ainda está adequado. Nos berçários de malhas mais fechadas, você pode ter problema de oxigênio no interior do tanque-rede, mesmo havendo um adequado oxigênio na represa ou no reservatório como um todo. A própria malha obstruindo a passagem de água vai dificultar a aeração, a oxigenação dentro desses tanques-redes. Então é muito importante monitorar a qualidade de água. Às vezes ocorrem mortalidades súbitas devido a baixo oxigênio no açude, que poderiam ter sido evitadas se houvesse um monitoramento contínuo do oxigênio ao longo do tempo. Por exemplo, em pequenos açudes em propriedades rurais, se você exagera, se o produtor exagera na quantidade de tanques-redes, na quantidade de ração que está sendo jogada por dia ali no açude, ultrapassa o limite capaz de ser assimilado por esse açude, você vai começar a ter cada vez mais um nível reduzido, cada vez mais reduzido o nível de oxigênio na água. Se o produtor está monitorando isso dia a dia, ele percebe antes que o nível de oxigênio chegue num valor muito crítico, possa até causar a mortalidade dos peixes, o produtor consegue detectar essa queda e com isso ele pode
ajustar o manejo, por exemplo, suspendendo parte da ração, alimentando menos os peixes, de forma a possibilitar que os níveis de oxigênio na represa melhorem. Ou até mesmo, numa situação de emergência com um nível baixo de oxigênio, deixar de alimentar o peixe. O peixe não alimentado, ele é mais tolerante ao baixo oxigênio do que um peixe com o estômago, com o trato digestivo repleto de alimento. Então, o peixe não alimentado, ele consome metade praticamente do oxigênio, ele demanda metade do oxigênio demandado por um peixe alimentado de uma forma normal, né, num tanque-rede. Então, é muito importante esse acompanhamento da qualidade da água, principalmente dos níveis de oxigênio no reservatório, no açude que está sendo usado para a produção de peixes em tanques-redes, e mesmo dentro de cada berçário, com as malhas mais fechadas, para ter certeza de que as condições ali de oxigênio, de qualidade de água, estão adequadas para os peixes. Outra prática importante na produção de peixes, para evitar as mortalidades ou a ocorrência de doenças, é o manuseio adequado, principalmente durante as classificações. É contar com bons equipamentos e gente bem treinada para realizar cada etapa ali de classificação, de transferência ou de despescas do peixe. Então, o manuseio do peixe deve ser feito de uma forma o mais adequado e rápido possível para diminuir o estresse e, com isso, diminuir as perdas pós-manuseio. Um outro ponto importante também é manter uma rotina constante de remoção de peixes mortos e de peixes moribundos que estão na superfície da água, que estão presentes no tanque-rede. Então, esses peixes mortos e moribundos, eles servem como um reservatório de patógenos. Então, eles podem, se não forem retirados do tanque-rede, eles podem rapidamente disseminar mais e mais bactérias, mais e mais vírus, mais e mais fungos para aquele ambiente onde estão os peixes confinados. E como ali os peixes têm um contato muito íntimo entre si, a propagação da doença, a facilidade com que a doença se alastra, ela é muito maior. Então nós devemos tomar esse cuidado e usar como rotina esse procedimento de remoção constante dos peixes mortos e moribundos do interior do tanque-rede. Então isso deve ser feito geralmente 2 vezes ao dia. Um turno pela manhã de coleta de peixes mortos e um turno durante o período da tarde, geralmente antes das alimentações, para que a gente não deixe no tanque-rede peixes mortos e moribundos em contato com a ração que está sendo fornecida e que vai ser consumida pelos peixes sadios. Esse é um ponto importante no manejo sanitário. Outro detalhe importante no manejo sanitário nas pisciculturas é a limpeza de comedouros. Esse é um ponto que muitas vezes os produtores pecam. Os comedouros, durante muito tempo na água, em contatos com peixes que morrem ou em contatos com rações que ficam ali em decomposição, vai havendo um crescimento muito grande de fungos, de bactérias nas malhas dos comedouros. Então é muito importante periodicamente realizar uma troca ou uma limpeza, por mínimo que seja, sempre bom, recomendável uma limpeza desses comedouros, para que o peixe, quando tenha contato com a ração não esteja tão contaminada, às vezes, com próprios organismos patogênicos presentes ali no interior do comedouro. Muitas vezes as próprias fezes dos peixes ficam aderidas ao comedouro. Tilápia, por exemplo, parte das fezes são flutuantes e acabam ficando retidas no interior do tanque-rede em contato com as malhas dos comedouros. Então é muito importante periodicamente fazermos uma limpeza para diminuir esse potencial de inóculo, que seriam aí as bactérias, fungos, organismos patogênicos que podem se desenvolver nessas telas de comedouros dos tanques-redes. Um outro ponto bastante importante também que ajuda a prevenir doenças é evitar exceder as biomassas econômicas estipuladas para a produção no tanque-rede. Ou seja, evitar estocar peixes demais no tanque-rede. Manter uma biomassa muito alta de peixes no tanque-rede. Então é muito importante isso, não exceder a biomassa econômica recomendada. Ou seja, trabalhar sempre com as densidades de estocagens adequadas para cada fase de desenvolvimento dos peixes.